Agora, tem histórias fantásticas, né, Valdomiro, para explorar um pouquinho o Valdô, hein? Sobre a concentração. O que vocês faziam com manga era sacanagem, né? E É, entregavam tudo para o Minelli para virar farra, né? o Manga era uma pessoa muito querida, né? E ele então até estava no quarto onde ficava eu, o Figueiredo e o falecido Schneider. E aí tava o Manga, tava se não me engano, o Lula e tava outro, não me lembro quem foi. E aí o Vacaria chegou e falou: ó, professor, lá no quarto lá do Valdomiro, lá, tá o Manga jogando baralho lá. Aí o Minelli foi lá, aí o Manguinha, o Lula se meteu debaixo da cama, o escuro na outra cama, e o Manga se meteu dentro do guarda-roupa. Mas, mas ele, em vez de entrar de lado, não, ele entrou com a cabeça dentro do guarda-roupa e o bumbum dele ficou para fora. Aí o Minelli chegou, a primeira coisa, né, que falou, que o Vacaria entregava, abriu a porta e aí o Minelli assim, pô, seu Manguinha, pô, que respeito que o senhor está dando para a turma. E ele ficava bravo, né? O Manguinha, quando a gente viajava a excursão para a Europa, e eu era o presidente da caixinha, né? Eu sempre levava dinheiro a mais porque ele fazia um vale, né? Então, ele gostava de jogar nos cassinos. E então, quando chegava, depois do jogo, cada um de nós ganhava US$ 100. Pô, na época era um dinheiro bom. E aí o Manguinha pegava, porque para entrar no cassino tinha que botar a gravata. E aí o Manguinha saía sem gravata e todo mundo já saía, falava, ó, Manguinha já vai pro cassino. Aí quando ele chegava, né, ele sempre falava, ó, o Nene, ele chamava eu de Nene, ó, quarto para nós dois. Por causa do quê? Porque ele queria sempre dinheiro, vale, né, para poder ir pro cassino. Mas o Manguinha, eu falo que foi um dos maiores goleiros que eu vi jogar, né, então foi uma pessoa fora de série, né. Quem brincava muito com ele era o seu Rubens Minelli. O seu Rubens Minelli, então, tinha vez no treinamento, né, que nós ia treinar, aí o Manguinha ia treinar, nós fazia bate-bola, eu e o Lula de um lado e do outro. E aí nós ia ali de fundo, em vez de cruzar a bola, nós batia direto no gol, né, de peito de pé, e fazia o gol. Aí ele chegava pro seu Minelli e falava, ô chefe, olha ali, olha o que estão fazendo, isso aí não é treinamento, né? Então era uma figura, o Manguinha, uma pessoa. E eu sou o Rubens Minelli, né? Uma pessoa muito querida. Eu aprendi demais com ele, uma pessoa que eu aprendi dentro do campo, com toda honestidade, e fora do campo também, né? O respeito que ele tinha com nós, às vezes ele brincava muito com nós, né? Teve um jogo que nós estávamos ganhando de 6-0, não me lembro, que foi contra o Figueirense, Campeonato Brasileiro, a nossa primeira partida, em 76. Aí terminou o primeiro tempo, 6-0 para nós, aí ele chegou no vestiário brabo com nós. Aí todo mundo, né, o Figueiredo, nós, o Lula, Paulo César, olhamos para a cara um do outro. O homem tá o quê? Tá bravo com nós? Mas tá 6-0. Mas não é o 6-0, era a jogada que ele queria que fizesse, né? Então ele cobrava muito da gente, dentro do campo, né? Fora do campo, né? Então ele sempre falava, ó, o juiz apitou, deixa a bola e vai jogar. Então, uma pessoa muito querida, eu tenho certeza que foi uma perca muito grande para nós do Rio Grande do Sul, para a Grêmio Internacional, dois torcedores de Grêmio Internacional vão sentir muita falta, porque o senhor Rubens Minelli foi aquele treinador, como você falou, que deu o primeiro título, né, para o Rio Grande do Sul junto com nós. Agora, Valdomiro, eu quero que você conte detalhes dessa história que o professor trouxe à baila aqui, de quando foi enfrentar o Fluminense. Como é que foi aquela história? O Escurinho era titular e o seu Minelli queria que jogasse o Caçapava. Como é que vocês definiram isso aí? O Escurinho, na época, foi artilheiro do Campeonato Gaúcho, né? O Escurinho estava numa fase, né,
fora de série, né? E aí nós conversando, o senhor Minelli conversando com nós, né? E olha, nós vamos jogar com o Caçapava. Aí nós ficamos olhando um para o outro, o Figueiredo, o Carpegiani, o Falcão, todo mundo, né? E a gente falou, mas e o escuro? Não, o escuro nós vamos deixar, né, para o segundo tempo. Aí o escuro até ficou meio chateado, né? Porque era o titular, ele vinha jogando. E aí depois nós falamos com o escuro, né? E o escuro até depois concordou, porque nós era muito unido, né? Nós queríamos uma coisa que era todo mundo queria a mesma coisa. E aí nós chegamos para o Caçapava, né? E o Falcão chegou para o Caçapava e falou, ó, olha que o Rivelino pegar a bola que ele queira dar, né? Aquele Elástico. vai para lá e vem para cá. Elástico. O elástico chega junto. Mas o Rivelino nem chegou a pegar na bola, o Caçapava já chegou junto. Aí nós, não, Caçapava, não pode fazer isso aí, né? Mas o seu Rubens Minelli depois explicou com o escuro, tudo, o escurinho aceitou, né? E ficou tudo bem. Porque a gente queria a mesma coisa, todo mundo, né? A gente queria o título, né, do Campeonato Brasileiro, que foi muito importante, não só para nós jogadores, mas para a imprensa, para os jogadores do Rio Grande do Sul. Aí depois tu vê que os jogadores do interior, né, que eram obrigados a passar no Inter, no Grêmio, para poder ir para São Paulo, para Rio. Depois não precisou mais, né? Ver que saiu outros jogadores de Branco, saiu de Bagé, já foi para o Fluminense, outros jogadores que já saíram. Então, valorizou muito, né, o futebol gaúcho. Mas houve um momento em que os jogadores não aceitaram muito bem a ideia de tirar o escurinho do time. Não foi assim tão tranquilo. Houve um momento, tanto que ele ameaçou se demitir, o Minelli, na época. Não foi bem assim. É que o Rubens Minelli, ele era um treinador que cobrava muito, né? A parte tática dos jogadores, né? E o escuro disputou praticamente o Campeonato Gaúcho, onde foi o artilheiro, e o Campeonato Brasileiro era né? Nós ia pegar o Fluminense, no Rio de Janeiro, né? Que praticamente era considerado a máquina tricolor, e todo mundo, né? Quando nós chegamos lá, todo mundo falou que o Fluminense ia passar por cima do Internacional. E aí deu aquilo que todo mundo, né, esperava, que nós todos, né, que a gente ficou preocupado, porque o time do Fluminense era um grande time, né, não podia dizer que não, mas o Minelli não foi nesse jogo aí que o Minelli pediu para sair. O Minelli pediu para sair, foi no jogo no Beira-Rio, que nós estávamos na reunião, né, que o Lula, né, teve um atrito com ele, depois aí ele queria se demitir, coisa, aí nós fomos conversar com ele e pedimos para ele, até o Lula também foi, conversou com ele também, e ficou tudo em paz, que o Inter na época, você sabe, que nós tínhamos uma amizade muito grande, até hoje nós temos essa amizade, né? Como vou dizer, eu estou sempre falando com o Paulo César Carpegiani, o Falcão, o Figueiredo, às vezes quando telefona para mim, outros jogadores, né? O Jair. Então a gente tem essa amizade, o Batista, a gente está sempre conversando com o outro, porque nós tínhamos uma amizade muito grande. Todo mundo queria a mesma coisa. E era tudo jogador experiente, né? Você vê que o Batista era reserva no Internacional, onde, né, o Batista jogava seleção brasileira e reserva no Inter. Foram obrigados a vender o Caçapava, né? E o Caçapava não queria ir para o Corinthians de jeito nenhum. Não queria ir. Aí nós falamos com ele, vai, porque tu vai ganhar um bom dinheiro e coisa, porque ele não queria ir, ele queria ficar no Inter, né? Porque ele se criou ali, onde depois o Batista, né, assumiu a titularidade do Caçapava e ficou como titular. Então nós, na época do Inter, nós éramos muito unidos, não era por causa de dinheiro, não era por causa de nada,
Porque eu falo sempre, olha, para fazer um time daquele que o Internacional teve, é muito difícil hoje, muito difícil. Era um time, além de ter grandes jogadores, a gente entrava em campo rindo, brincando, porque sempre eu falo, né, eu agradeço a Deus, né, agradeço a Deus de poder vestir essa camisa do Inter, né, de jogar quase 13 anos e meio, desse time poder me levar à seleção brasileira, o REC sabe disso aí. Eu agradeço a imprensa do Rio Grande do Sul, o torcedor do Inter, o torcedor do Grêmio, que até hoje, né, tem um carinho especial comigo, aonde eu vou, né? Então, eu sempre falo, e a cultura que eu aprendi, que eu carrego hoje, é a cultura gaúcha. Eu sempre falo que o Inter é a minha casa, é a minha família, tudo na minha vida. O Internacional foi tudo na minha carreira.